Olá, tudo bem? Meu nome é Peterson Laureano e eu gostaria hoje de estar falando um pouco sobre a ira do Cordeiro. Parece-nos que é um paradoxo quando nós olhamos para o Cordeiro e nós vemos que o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para aqui, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, vou ler agora para vocês. 6:16 de Apocalipse. Caiam sobre nós, esconda-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Que estranho quando nós olhamos né, para a Bíblia e vemos a ira do Cordeiro. E muitas das vezes nós nos questionamos, pensando conosco, com nós mesmos, mas como assim o Cordeiro irado? O que levou ao Cordeiro irado? Toda vez que ouvimos a palavra cordeiro, vem em nossa mente um animal dócil, um animal que podemos dizer que não faz mal a ninguém, diferente do bode que dá cabeçada. O cordeiro não. Se você vê a história e você analisar, o cordeiro, ele praticamente nasceu para ser morto, né? Mas nós vemos que a ira do cordeiro tipificando Jesus Cristo irado. Mas o que levou a tal fato? A tal ira, ira é raiva, né, do Cordeiro. Venha comigo aqui, vamos pensar um pouco. O que nos levou? Vamos pensar, vamos analisar, falando de Jesus Cristo. Ele nasceu para que pudéssemos ter vida e vida abundância, nasceu para pregar o reino dos céus aqui na terra, nasceu para dar a chance ao homem, uma nova chance, melhor dizendo, restaurar a comunhão que Adão perdeu no paraíso. Mas quando nós olhamos para a ira do Cordeiro, por que a ira do Cordeiro? O que é ira? Ira é raiva. Cordeiro é o contraste de ira. Não é a mesma coisa. Cordeiro é o contraste de ira. Ira é raiva. Ira é uma coisa diferente do cordeiro. Não é? Ira é raiva, ira é ódio. Ira é raiva. Ira é um nervoso acima do normal. Cordeiro é um ser calmo. O que levou o cordeiro? Que aqui é Jesus, a irar-se. Vem comigo até o Getsêname. Lá nós entenderemos o porquê. Segundo a Bíblia Sagrada, o nosso mestre 3 vezes orou. 3 vezes ele orou. Passagem esta bastante conhecida, né? Pelas pessoas, principalmente no dia de Santa Ceia. Geralmente alguns pastores, ministros da palavra de Deus, ministram esse texto. Jesus suara gotas de sangue. Segundo a ciência, é possível uma pessoa suar gota de sangue quando ela entra num estado de angústia muito grande. Muito, muito grande. É um estado de angústia fora da realidade, da normalidade. Então a sua pele, a sua alma entra num estado de angústia tão grande que a pessoa começa a suar gotas de sangue. Vem comigo para entender. Vamos entender. Eu faço uma provocação para você. Jesus estava preparado para a morte? Ah, não sei, professor. Talvez esteja, talvez não esteja. Sim, tá. Biblicamente, Jesus estava preparado para a morte? A missão dele era morrer na cruz do Calvário. Então, subentendemos e entendemos, não precisa subentender, não. Entendemos que sim. Um fato que nos comprova isso é quando Jesus fala para Pedro. Indaga ali os discípulos, né? Fala que ia morrer. E Pedro, podemos dizer, na sua impetuosidade, sua natureza sanguínea, tenta advertir Jesus. Fala, não, mestre, tu não irás morrer, não. Mas não entendendo Pedro que Jesus veio para isso. É necessário que a semente seja lançada na terra, a semente seja morta para que nasça uma árvore. E Jesus tinha que morrer para que houvesse a remissão dos pecados. Porque se Jesus não morresse na cruz do Calvário, não haveria remissão de pecados. Tá bom?
Então Jesus estava preparado para a morte. Se Jesus estava preparado para a morte, por que 3 vezes ele orou a Deus? Orou ao Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Orou 1 vez, orou 2, orou 3. 3 vezes orara. E qual foi a resposta de Deus? Deus não se pronunciou naquele episódio. E Jesus orou 3 vezes. Mas se Jesus estava preparado para a morte, penso eu, analiso eu, baseado na Bíblia, se Jesus estava preparado para a morte, então por que ele orou? Se o cálice era a morte. Será que era? Não. Por que Jesus vai se irar lá em Apocalipse? Não é a ira do Pai, de Deus, é a ira de Jesus. Ó rochedo, esconda-nos da ira do Cordeiro. Cordeiro é o Jesus. Cordeiro é Jesus. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o leão. Quando João viu Jesus lá na ilha de Patmos, né, ele teve a visão de Cristo ressuscitado, Cristo na sua glória, no seu poderio, que falara o Apocalipse para João, e João escreveu o Apocalipse, aquela visão maravilhosa, que ele passeava entre os castiçais, ele chorou. Quando ele chorou, ele viu, teve a visão do cordeiro e do leão, né? O leão para mostrar que é capaz de proteger, de defender, e o cordeiro é aquele que vem para ajudar, morrer no lugar. Mas aqui o cordeiro está nervoso. Por quê? Jesus, a Bíblia fala sobre a ira do cordeiro. Por quê? Quando a Bíblia fala sobre a ira do cordeiro, e eu levei vocês até o Getsemane, onde Jesus chorara e falara do cálice. Cálice, todas as vezes que nós falamos de cálice, nós falamos de alegria. Toda vez que nós falamos de cálice, não é um cálice muito bonito, mas tá para valer. Nós falamos de alegria, de festa, né? Quando há assim, um casamento, há um cálice, os noivos entrelaçam os braços, o noivo bebe do seu cálice entrelaçado o braço, aquela coisa linda, bebe-se mesmo do cálice, né? Cálice da nova aliança, enfim. Quando falamos de cálice, falamos de festa. Mas nesse episódio fatídico que o nosso mestre passou, não foi bem assim. Ele falou, por que passa de mim esse cálice? Passa de mim esse cálice. Porque ele orara 3 vezes. Passa de mim esse cálice. Faça a provocação, analise você comigo. Quando Jesus ele orou, esse cálice era o cálice, especificamente era o cálice da ira de Deus. Nós temos que tomar cuidado na Bíblia Sagrada com versículos. Porque um versículo isolado, nós não podemos fazer doutrinas. O que é doutrina? Ensinamento de Cristo. Diferente de regulamento interno, que é uma coisa à par. Doutrinas são ensinamentos de Cristo. Para que se formem uma doutrina, tem que haver no mínimo 3 referências bíblicas, tá bom? Então nós temos uma referência bíblica lá em Apocalipse, fala do cálice da ira de Deus, em Salmos capítulo 75 e versículo 6, fala assim, portanto, na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente a todos os impuros dessa terra, soberão e beberão as suas fezes. Então esse cálice aqui, especificamente, né, é o cálice da ira de Deus. Mas quando a Bíblia fala aqui, Salmo 75, versículo 6, fala sobre as fezes, que cheio de um vinho, um cálice com vinho, e cheio de fezes que ferve e vai beber, fala-se as fezes aqui se refere à imundícia do pecado. Então, quando Jesus estava orando para a concretização e a materialização da obra expiatória, que foi através da pessoa bendita dele, ele falou sobre a ira de Deus para com a humanidade. Neste momento aqui, meu querido meu irmão, meus amados ouvintes, neste momento aqui, Jesus, ele começou a tornar-se maldito por causa de você e por causa de mim. Nesse momento aqui, Jesus pegou todos os pecados da humanidade e colocou sobre os seus ombros. E ele começou a sentir a ira de Deus sobre o pecado.
porque ele tornou em nosso lugar, tornou-se maldito. A Bíblia nos diz, maldito o homem que é pendurado no madeiro. Era maldito o homem que era morto, pendurado no madeiro. Maldito é o homem que era pendurado no madeiro. Era maldito. Por causa dos nossos pecados, Jesus orara 3 vezes, indagando ao Pai, mesmo sabendo da sua missão necessária e expiatória que ele tinha. Ele indagou ao Pai por 3 vezes para passar esse cálice, porque é o cálice da ira do Pai. O Pai está aqui no céu, né? Mas quando Jesus começou a tomar o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, ele começou a sentir a ira de Deus contra o pecado. Jamais, nunca você verá na Bíblia Deus se irando contra o pecador em si, a pessoa pecadora. Mas sim o que rejeita o homem, que afasta o homem de Deus é o pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Atira uma flecha, a flecha bate fora. Atira outra flecha, a flecha bate fora. Ou seja, todas as vezes que nós cometemos um erro, nós erramos o alvo. O nosso alvo é morar no céu, morar com Deus no céu. Nós erramos esse alvo ao pecarmos. E infelizmente, querendo ou não querendo, nós nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus, porque erramos o alvo. Então, nesse momento da ira de Deus aqui, Jesus, na pessoa bendita de Cristo, Deus na pessoa bendita de Cristo, começou a sentir a ira de Deus. Então, é inadmissível, não se pode, de forma racional e humana, entender que pessoas que, podemos dizer assim, que não dão devido valor à obra expiatória na cruz, independente do dogma religioso, cada um siga o caminho que é, graças a Deus que o Brasil é laico. Laico significa que o Brasil não tem uma religião definida. O Brasil é um caldeirão de religiões. É espírita, umbandista, quimbandista, católico, romano, protestante, ateu, não ateu, cristão não praticante, cristão praticante, enfim. O Brasil é um caldeirão. Graças a Deus nós podemos gravar um vídeo e colocar você aceita ou não aceita, respeita a sua religião, você respeita a minha religião e nós vivemos harmonicamente. Tá, mas aqui é para nós termos o conhecimento porque a ira de Deus para com o homem. Jesus se manifestou na cruz, na terra, em forma humana, morreu na cruz do Calvário, para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. A ira de Deus é contra o pecado. Por isso que Jesus Cristo sentiu, orou e pediu ao Pai para que Deus o livrasse dessa ira. Ao tomar o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, o lugar daqueles que já morreram, que dormiram com Cristo ou sem Cristo, ele tomou o nosso lugar para que nós possamos e pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então, essa oração de Cristo não era para Deus livrá-lo da morte, Deus livrá-lo da crucificação, né? Ou de ser assassinado numa estaca de madeira, né? Que é uma incógnita muito grande sobre cruz, não cruz, né? Pelo que a Bíblia fala, pelo que a igreja coloca, né? Mas isso não tem nada a ver. Se foi crucificado, se não foi. Mas a questão é que Jesus morreu pendurado no madeiro. Uns acreditam que era cruz, outros acreditam que não. Mas isso não tem relevância alguma sobre a obra em si. Então Cristo não tinha medo de ser pendurado no madeiro. Ele nunca teve medo e nunca terá. Ele estava pedindo a Deus, era a ira de Deus para com a humanidade, tá bom? Aí, levo-me vocês aí em Apocalipse sobre a ira de Deus do Cordeiro. Quem irá conversar com a terra e tratar dos assuntos pendentes que existem é o Cordeiro. É o Cordeiro. Que vai ter a ira do Cordeiro. É o Cordeiro de Deus, é o Cristo.
Jesus Cristo. Ele irá tratar. Então é o Cordeiro, não é o Deus Pai, é Cristo. Quem sentará no trono e julgará a humanidade. Coroa. Não é? É Cristo. A Bíblia fala do dia do Senhor e o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia do galardão da igreja. A igreja raptos, arrancar com violência, centésimos de segundos, o arrebatamento, tão proferido e tão pregado pelos protestantes. O arrebatamento, onde Cristo leva a igreja. Mas o dia do Cordeiro, o dia do Senhor, é o dia que o Senhor Cristo não vai ter advogado. Não vai ter alguém que advoga por você. Vai ser o dia do julgamento. E nesse julgamento serão pesados a sua vida na balança da justiça divina. Balança esta que não é comprada com prata, com ouro, e muito menos com riquezas materiais da terra. Porque o ouro aqui é tapete lá no céu. Essa balança será pesada. E para onde pender será a sua sentença, ou a minha sentença. Mas os cristãos que acreditam no Senhor, na obra expiatória de Cristo, acreditam, que eu creio também, que os que foram arrebatados não participarão do juízo final, do julgamento final. Os que foram arrebatados, subiram aos céus, participarão de um julgamento, mas de galardoamento. Julgamento este de galardões, aonde será vista a obra que fez aqui na terra, tá bom? Então quem vai lançar a sua ira não é Deus, é o Cordeiro. Porque ele sentiu o pecado, o poder do pecado sobre ele. Mesmo assim, venceu a morte, venceu o pecado. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está pecado, a tua força? A morte não pôde minar as energias de Cristo. A morte não pôde limitar, né, as energias de Cristo. Desde quando Cristo, naquele movimento religioso, pegou 12 discípulos, pessoas sem expressões algumas, né? Existe hoje, infelizmente, as magnatas que dizem, uma igrejinha porta de bar, papapá, mas 1000 vezes uma igrejinha porta de bar do que um ponto onde se vende drogas. 1000 vezes uma igrejinha porta de bar do que uma ZBN. 1000 vezes uma igrejinha porta de bar do que propriamente um bar dito. Né? Então, meus queridos poderosos das catedrais, Cristo pegou pessoas sem expressões. Pessoas que, como Pedro, não sabia mal, eram semi-analfabetos. Pessoas como Judas Iscariotes, que fazia parte dos zelotes, e havia nos zelotes dois lados, bons e os mais podemos dizer, mais bitolados, fugiu a palavra, mais bitolados, os mais bitolados que matavam as outras pessoas. Judas fazia parte, Jesus colocou lá. Jesus pegou Mateus, o publicano, que cobrava impostos, era R$1, ele cobrava 10. Tá lá. Pessoas sem expressões. Um movimento religioso. Um movimento que não teve igreja. Um movimento que não abriu igreja. Não foi fundada uma igreja física. Era um movimento de pescador, prostituta, leproso. Só não tinha ideia porque naquela época não tinha AIDS. Creio que não tinha. A AIDS foi em 1980 que apareceu. Eu creio que já existia, mas ninguém conhecia. Esse movimento religioso se tornou hoje uma potência mundial. E desse movimento religioso, hoje existe a Igreja Católica, Apostólica, Romana. E existem os protestantes no século XVI, que um dos reformadores foi Martinho Lutero, Calvin e outros mais, Savonarola. Desse movimento religioso, hoje é uma potência. Então não julgue você, não condene você,
igrejas pequenas e pastores simples que às vezes não sabem mal falar o nome. Mas quando abre a boca, a manifestação do poder de Deus. Coisas que nós não vemos nos intelectuais, coisas que nós não vemos nos pseudos catedrais. Então analise bem. A ira do Cordeiro, Cordeiro de Deus, vai julgar esse mundo por não valorizarem a obra expiatória. Olá, tudo bem? Meu nome é Peterson Laureano e eu gostaria hoje de estar falando um pouco sobre a ira do Cordeiro. Parece-nos que é um paradoxo quando nós olhamos para o Cordeiro e nós vemos que o Cordeiro de Deus é aquele que tira o pecado do mundo. E quando nós olhamos para aqui, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 16, vou ler agora para vocês. 6:16 de Apocalipse. Caiam sobre nós, esconda-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, da ira do Cordeiro. Que estranho quando nós olhamos né, para a Bíblia e vemos a ira do Cordeiro. E muitas das vezes nós nos questionamos, pensando conosco, com nós mesmos, mas como assim o Cordeiro irado? O que levou ao Cordeiro irado? Toda vez que ouvimos a palavra Cordeiro, vem em nossa mente um animal dócil, um animal que podemos dizer que não faz mal a ninguém, diferente do bode que dá cabeçada. O Cordeiro não. Se você ver a história e você analisar, o Cordeiro, ele praticamente nasceu para ser morto, né? Mas nós vemos que a ira do Cordeiro tipificando Jesus Cristo irado. Mas o que levou a tal fato, a tal ira? Ira é raiva, né, do Cordeiro. Venha comigo aqui, vamos pensar um pouco. O que nos levou? Vamos pensar, vamos analisar, falando de Jesus Cristo. Ele nasceu para que pudéssemos ter vida e vida abundância, nasceu para pregar o reino dos céus aqui na terra, nasceu para dar a chance ao homem, uma nova chance, melhor dizendo, restaurar a comunhão que Adão perdeu no paraíso. Mas quando nós olhamos para a ira do Cordeiro, por que a ira do Cordeiro? O que é ira? Ira é raiva. Cordeiro é o contraste de ira. Não é a mesma coisa. Cordeiro é o contraste de ira. Ira é raiva. Ira é uma coisa diferente do cordeiro. Não é? Ira é raiva. Ira é ódio. Ira é raiva. Ira é um nervoso acima do normal. Cordeiro é um ser calmo. O que levou o cordeiro? Que aqui é Jesus. A irar-se. Vem comigo até o Getsêmani. Lá nós entenderemos o porquê. Segundo a Bíblia Sagrada, o nosso mestre 3 vezes orou. 3 vezes ele orou. Passagem esta bastante conhecida, né? Pelas pessoas, principalmente no dia de Santa Ceia. Geralmente alguns pastores, ministros da palavra de Deus, ministram esse texto. Jesus suara gotas de sangue. Segundo a ciência, é possível uma pessoa suar gota de sangue quando ela entra num estado de angústia muito grande, muito grande. É um estado de angústia fora da realidade, da normalidade. Então sua pele, sua alma entra num estado de angústia tão grande que a pessoa começa a suar gotas de sangue. Vem comigo para entender. Vamos entender. Eu faço uma provocação para você. Jesus estava preparado para a morte? Ah, não sei, professor. Talvez esteja, talvez não esteja. Sim, tá. Biblicamente, Jesus estava preparado para a morte? A missão dele era morrer na cruz do Calvário. Então, subentendemos e entendemos, não precisa subentender, não. Entendemos que sim. Um fato que nos comprova isso é quando Jesus fala para Pedro. Indaga ali os discípulos, né? Fala que ia morrer. E Pedro, podemos dizer, na sua impetuosidade,
sua natureza sanguínea, tenta divertir Jesus, fala, não, mestre, tu não irás morrer não. Mas não entendendo Pedro que Jesus veio para isso. É necessário que a semente seja lançada na terra, a semente seja morta para que nasça uma árvore. E Jesus tinha que morrer para que houvesse a remissão dos pecados. Porque se Jesus não morresse na cruz do Calvário, não haveria remissão de pecados. Tá bom? Então Jesus estava preparado para a morte. Se Jesus estava preparado para a morte, por que 3 vezes ele orou a Deus? Orou ao Pai. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Orou 1 vez, orou 2, orou 3. 3 vezes orara. E qual foi a resposta de Deus? Deus não se pronunciou naquele episódio. E Jesus orou 3 vezes. Mas se Jesus estava preparado para a morte, penso eu, analiso eu, baseado na Bíblia, se Jesus estava preparado para a morte, então por que ele orou? Se o cálice era a morte. Será que era? Não. Por que Jesus vai se irar lá em Apocalipse? Não é a ira do Pai, de Deus, é a ira de Jesus. Ó rochedo, esconda-nos da ira do Cordeiro. Cordeiro é o Jesus. Cordeiro é Jesus. Jesus é o Cordeiro, Jesus é o leão. Quando João viu Jesus lá na ilha de Patmos, né, ele teve a visão de Cristo ressuscitado, Cristo na sua glória, no seu poderio, que falara o Apocalipse para João, e João escreveu o Apocalipse, aquela visão maravilhosa, que ele passeava entre os castiçais, ele chorou. Quando ele chorou, ele viu, teve a visão do cordeiro e do leão, né? O leão para mostrar que é capaz de proteger, de defender, e o cordeiro é aquele que vem para ajudar, morrer no lugar. Mas aqui o cordeiro está nervoso. Por quê? Jesus, a Bíblia fala sobre a ira do cordeiro. Por quê? Quando a Bíblia fala sobre a ira do cordeiro, e eu levei vocês até o Getsemane, onde Jesus chorara e falara do cálice. Cálice, todas as vezes que nós falamos de cálice, nós falamos de alegria. Toda vez que nós falamos de cálice, não é um cálice muito bonito, mas tá para valer. Nós falamos de alegria, de festa, né? Quando há um casamento, há um cálice, os noivos entrelaçam os braços, o noivo bebe do seu cálice entrelaçado o braço, aquela coisa linda, bebe-se mesmo do cálice, né? Cálice da nova aliança, enfim. Quando falamos de cálice, falamos de festa. Mas nesse episódio fatídico que o nosso mestre passou, não foi bem assim. Ele falou, por que passa de mim esse cálice? Passa de mim esse cálice. Porque ele orara 3 vezes. Passa de mim esse cálice. Faça a provocação, analise você comigo. Quando Jesus ele orou, esse cálice era o cálice, especificamente era o cálice da ira de Deus. Nós temos que tomar cuidado na Bíblia Sagrada com versículos. Porque um versículo isolado, nós não podemos fazer doutrinas. O que é doutrina? Ensinamento de Cristo. Diferente de regulamento interno, que é uma coisa à par. Doutrinas são ensinamentos de Cristo. Para que se formem uma doutrina, tem que haver no mínimo 3 referências bíblicas, tá bom? Então nós temos uma referência bíblica lá em Apocalipse, fala do cálice da ira de Deus, em Salmos capítulo 75 e versículo 6, fala assim, portanto, na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele certamente a todos os impuros dessa terra, soverão e beberão as suas fezes. Então esse cálice aqui, especificamente, né, é o cálice da ira de Deus. Mas quando a Bíblia fala aqui em Salmo 75, versículo 6, fala sobre as fezes, que cheio de um vinho, um cálice com vinho, e cheio de fezes que ferve e vai beber, fala-se as fezes aqui se refere à imundícia do pecado. Então, quando Jesus estava orando para a concretização e a materialização da obra expiatória, que foi através da pessoa bendita dele, ele falou sobre a ira de Deus para com a humanidade.
Neste momento aqui, meu querido meu irmão, meus amados ouvintes, neste momento aqui, Jesus, ele começou a tornar-se maldito por causa de você e por causa de mim. Nesse momento aqui, Jesus pegou todos os pecados da humanidade e colocou sobre os seus ombros. E ele começou a sentir a ira de Deus sobre o pecado. Porque ele tornou em nosso lugar, tornou-se maldito. A Bíblia nos diz, maldito o homem que é pendurado no madeiro. Era maldito o homem que era morto, pendurado no madeiro. Maldito é o homem que era pendurado no madeiro. Era maldito. Por causa dos nossos pecados, Jesus orara 3 vezes, indagando ao Pai. Mesmo sabendo da sua missão necessária e expiatória que ele tinha, ele indagou ao Pai por 3 vezes para passar esse cálice. Porque é o cálice da ira do Pai. O Pai está aqui no céu, né? Mas quando Jesus começou a tomar o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, ele começou a sentir a ira de Deus contra o pecado. Jamais, nunca você verá na Bíblia Deus se irando contra o pecador em si, a pessoa pecadora. Mas sim o que rejeita o homem, que afasta o homem de Deus é o pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Atira uma flecha, a flecha bate fora. Atira outra flecha, a flecha bate fora. Ou seja, todas as vezes que nós cometemos um erro, nós erramos o alvo. O nosso alvo é morar no céu, morar com Deus no céu. Nós erramos esse alvo ao pecarmos. E infelizmente, querendo ou não querendo, nós nos afastamos de Deus. Nos afastamos de Deus. Nós nos afastamos de Deus, porque erramos o alvo. Então, nesse momento da ira de Deus aqui, Jesus, na pessoa bendita de Cristo, Deus na pessoa bendita de Cristo, começou a sentir a ira de Deus. Então, é inadmissível, não se pode, de forma racional e humana, entender que pessoas que, podemos dizer assim, que não dão devido valor à obra expiatória na cruz, independente do dogma religioso, cada um siga o caminho que é, graças a Deus que o Brasil é laico. Laico significa que o Brasil não tem uma religião definida. O Brasil é um caldeirão de religiões. É espírita, umbandista, quimbandista, católico, romano, protestante, ateu, não ateu, cristão não praticante, cristão praticante, enfim. O Brasil é um caldeirão. Graças a Deus nós podemos gravar um vídeo e colocar: você aceita ou não aceita, respeita a sua religião, você respeita a minha religião, e nós vivemos harmonicamente. Tá, mas aqui é para nós termos o conhecimento porque a ira de Deus para com o homem. Jesus se manifestou na cruz, na terra, em forma humana, morreu na cruz do Calvário, para que você e eu tivéssemos vida e vida com abundância. A ira de Deus é contra o pecado. Por isso que Jesus Cristo sentiu, orou e pediu ao Pai para que Deus o livrasse dessa ira. Ao tomar o seu lugar, o meu lugar, o nosso lugar, o lugar daqueles que já morreram, que dormiram com Cristo ou sem Cristo, ele tomou o nosso lugar para que nós possamos e pudéssemos ter vida e vida com abundância. Então, essa oração de Cristo não era para Deus livrá-lo da morte, Deus livrá-lo da crucificação, né? Ou de ser assassinado numa estaca de madeira, né? Que é uma incógnita muito grande sobre cruz, não cruz, né? Pelo que a Bíblia fala, pelo que a igreja coloca, né? Mas isso não tem nada a ver. Se foi crucificado, se não foi. Mas a questão é que Jesus morreu pendurado no madeiro. Uns acreditam que era cruz, outros acreditam que não. Mas isso não tem relevância alguma sobre a obra em si. Então Cristo não tinha medo de ser pendurado no madeiro. Ele nunca teve medo e nunca terá. Ele estava pedindo a Deus, era a ira de Deus para com a humanidade.
tá bom? Aí, levo vocês aí Apocalipse sobre a ira de Deus, do Cordeiro. Quem irá conversar com a terra e tratar dos assuntos pendentes que existem é o Cordeiro. É o Cordeiro. Que vai ter a ira do Cordeiro. É o Cordeiro de Deus, é o Cristo. Jesus Cristo. Ele irá tratar. Então é o Cordeiro, não é o Deus Pai, é Cristo. Quem sentará no trono e julgará a humanidade. Coroa. Não é? É Cristo. A Bíblia fala o dia do Senhor e o dia de Cristo. O dia de Cristo é o dia do galardão da igreja. A igreja raptos, arrancar com violência, centésimo de segundos, o arrebatamento, tão proferido e tão pregado pelos protestantes. O arrebatamento, onde Cristo leva a igreja. Mas o dia do Cordeiro, o dia do Senhor, é o dia que o Senhor Cristo não vai ter advogado. Não vai ter alguém que advoga por você. Vai ser o dia do julgamento. E nesse julgamento serão pesados a sua vida na balança da justiça divina. Balança esta que não é comprada com prata, com ouro, e muito menos com riquezas materiais da terra. Porque o ouro aqui é tapete lá no céu. Essa balança será pesada. E para onde pender, será a sua sentença, ou a minha sentença. Mas os cristãos que acreditam no Senhor, na obra expiatória de Cristo, acreditam, que eu creio também, que os que foram arrebatados não participarão do juízo final, do julgamento final. Os que foram arrebatados, subiram aos céus, participarão de um julgamento, mas de galardoamento. Julgamento este de galardões, aonde será vista a obra que fez aqui na terra, tá bom? Então quem vou lançar a sua ira, não é Deus, é o Cordeiro. Porque ele sentiu o pecado, o poder do pecado sobre ele. Mesmo assim, venceu a morte, venceu o pecado. Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está pecado, a tua força? A morte não pôde minar as energias de Cristo. A morte não pôde limitar, né, as energias de Cristo. Desde quando Cristo, naquele movimento religioso, pegou 12 discípulos, pessoas sem expressões algumas, né? Existe hoje, infelizmente, as magnatas que dizem, uma igrejinha porta de bar, papapá, mas 1000 vezes uma igrejinha porta de bar do que um ponto onde se vende drogas. 1000 vezes uma igrejinha porta de bar do que um AZBN. 1000 vezes uma igrejinha porta de bar do que propriamente um bar dito. Né? Então, meus queridos poderosos das catedrais, Cristo pegou pessoas sem expressões. Pessoas que, como Pedro, não sabia mal, eram semi-analfabetos. Pessoas como Judas Iscariotes, que fazia parte dos zelotes, e havia nos zelotes dois lados, bons e os mais podemos dizer, mais bitolados, fugiu a palavra, mais bitolados, os mais bitolados que matavam as outras pessoas. Judas fazia parte, Jesus colocou lá. Jesus pegou Mateus, o publicano, que cobrava impostos, era R$1, ele cobrava 10. Tá lá. Pessoas sem expressões. Um movimento religioso. Um movimento que não teve igreja. Um movimento que não abriu igreja. Não foi fundada uma igreja física. Era um movimento de pescador, prostituta, leproso. Só não tinha ideia porque naquela época não tinha AIDS. Creio que não tinha. A AIDS foi em 1980 que apareceu. Eu creio que já existia, mas ninguém conhecia. Esse movimento religioso se tornou hoje
uma potência mundial. E desse movimento religioso, hoje existe a Igreja Católica, Apostólica, Romana. E existem os protestantes no século XVI, que um dos reformadores foi Martinho Lutero, Calvin e outros mais, Savonarola. Desse movimento religioso, hoje é uma potência. Então não julgue você, não condene você, igrejas pequenas e pastores simples, que às vezes não sabem mal falar o nome. Mas quando abre a boca, a manifestação do poder de Deus. Coisas que nós não vemos nos intelectuais, coisas que nós não vemos nos pseudos catedrais. Então analise bem. A ira do Cordeiro, Cordeiro de Deus, vai julgar esse mundo por não valorizarem a obra expiatória.